Sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, presidente da comissão especial, que vai analisar o projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda. Deputado, muito obrigado por atender a Jovem Pan nesta manhã. Seja bem-vindo. Eu queria já começar perguntando se a comissão está efetivamente formada, se o pontapé inicial para os trabalhos será dado nesta semana, deputado. Bom dia e bem-vindo. Bom dia a todos. A gente está na fase de indicação dos membros pelos líderes partidários. Uma comissão especial, nela se respeita a proporcionalidade. Então vai ter gente lá de direita, de esquerda, de centro, de todos os partidos na proporção do plenário. Serão 34 membros titulares e 34 membros suplentes. Só após a indicação dos membros é que nós teremos a eleição do presidente, que há um acordo para que eu seja indicado pelo Partido dos Trabalhadores, e a indicação do relator, que também é um acordo para que seja o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara do Progressistas. Hoje tem muita disputa dentro das bancadas para ser membro desta comissão, porque provavelmente este é o projeto legislativo mais importante do ano. Então, muita gente querendo ir. Isso, de alguma forma, está atrasando a indicação dos líderes partidários. Até ontem à noite, apenas uma deputada havia sido indicada. Então, a impressão que nós temos é que nós gastaremos a semana toda para indicar os membros e a instalação formal desta comissão deve ficar para a próxima semana apenas. Deputado, muito bom dia, obrigada pela entrevista. Ouvimos agora há pouco na reportagem o ministro Fernando Haddad defendendo, a proposta, mas a gente sabe que há uma preocupação em relação ao impacto fiscal. Como o senhor avalia esse equilíbrio entre o alívio do bolso do trabalhador e a responsabilidade das contas públicas? Esse projeto é muito importante porque ele tem dois vieses e os dois são indissociáveis. O primeiro é o da justiça social. Faz justiça. Quem ganha até R$5 mil não vai mais pagar imposto de renda. Hoje, quem ganha 5 mil paga ali R$300, R$400 por mês. Ou seja, em 12, 13 meses, ele vai ter uma renda de mais de R$4 mil. É quase um 14º salário. Numa família que vive com 5 mil, você tem um alívio de R$300, R$400, ajuda e ajuda muito. Então, há justiça social. Só que, do outro lado, há um outro princípio basilar no projeto que é inegociável, que é o da neutralidade fiscal. Nós não podemos conceber que, para conceder essa isenção, você vai causar um rombo nos cofres públicos. Você vai simplesmente renunciar a uma receita. Não. Para renunciar à receita, você tem que aumentar a arrecadação em outro lado. E qual é o lado que nós pretendemos aumentar a arrecadação? É cobrando um pouquinho mais de quem ganha muito. Quem ganha mais de 50 mil por mês, mais de 100 mil por mês ou mais de 150 mil por mês. No projeto encaminhado pelo presidente Lula, essa cobrança se dará um pouquinho mais de quem ganha acima de 50 mil. Se vai ser 50, 100, 150, é uma decisão que cabe ao Poder Legislativo. Nós vamos debater bastante para encontrar o melhor texto que possa ser aprovado na Câmara. Mas não há risco de ser aprovado a renúncia da receita, ou seja, os R$5 mil para quem é mais pobre, e não ter um mecanismo de compensação. As duas matérias têm que andar juntos para garantir a neutralidade fiscal. Essa é uma medida que o impacto fiscal dela é zero. O que você renuncia da arrecadação para poder liberar o imposto para quem ganha até 5 mil, vai ser compensado cobrando um pouquinho a mais de quem ganha, especialmente acima de R$1 milhão por ano. Bom dia. Alguns analistas falam que essa medida ela precisaria de uma reforma estrutural mais ampla. Eu queria saber se o senhor entende dessa forma, se entende que essa medida ela alivia os mais pobres, ela desonera uma parte da classe média, mas ainda assim precisaria de uma reforma estrutural mais ampla. Como que o senhor vê essa análise um pouco mais pessimista em relação a essa isenção do imposto de renda? Desde a reforma estrutural mais ampla é começar a cobrar do andar de cima, de quem tem muita renda e contribui muito pouco. Então, isso é uma reforma estrutural. Isso nunca foi feito no Brasil, não da forma que está sendo feito. Então, são dois fatos inéditos. Um, você isentar quem ganha até 5 mil. Dois, você cobrar do andar de cima. E isso é muito importante. Só deflagrar esse debate, colocar esse assunto na ordem do dia, debatendo com a imprensa, com especialistas, já é um ganho para a sociedade brasileira. O que nós pretendemos fazer? Quer dizer que o projeto vai ser aprovado na forma original? Provavelmente não. O papel do Poder Legislativo é aperfeiçoar o projeto.
E como a gente pode aperfeiçoar o projeto? Garantindo muito debate. Esse, inclusive, é meu espírito enquanto presidente da comissão. Quanto mais debate nós tivermos, melhor será o resultado final. Então, nós vamos ouvir os especialistas, nós vamos ouvir o Ministério da Fazenda, que elaborou esse projeto, a equipe do ministro Haddad, nós vamos ouvir a academia, as universidades, nós vamos requisitar muitas informações para que esta decisão possa ser técnica, possa ser acertada, pode ser correta, respeitando os dois princípios, justiça social e neutralidade fiscal. Então, a receita é, quanto mais debate nós fizermos na comissão especial, melhor será o resultado final desse projeto de lei. Deputado, só para a gente encerrar, com tantos debates, é possível aprovar nesse ano? Sim, é possível. A comissão especial, em regra, tem um prazo de 40 sessões ordinárias. Portanto, ela deve ir até julho, até o mês de agosto. E isso é uma tramitação ordinária numa comissão especial. Logo, o nosso próximo desafio é o seguinte: instalada a comissão, tendo o relator designado, ele apresenta o seu plano de trabalho, que tem que ser aprovado pela comissão. Aí nós ouviremos os representantes dos municípios, os representantes da Fazenda, da sociedade civil, todo mundo, e aí a gente consegue ter um calendário de atuação. Mas, repito, como esse projeto tem que se vigorar no ano que vem, ele tem que ser aprovado neste ano nas duas casas, Câmara e Senado. Então, a perspectiva é, temos sim tempo suficiente para fazer um grande debate e ainda assim garantir a aprovação desse projeto tão importante. Deputado federal Rubens Pereira, do PT do Maranhão, indicado para a presidência dessa comissão especial que vai analisar, o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Muito obrigado pela gentileza, um bom dia ao senhor. Obrigado, bom dia a todos.